De que maneira nós podemos nos parecer com Cristo? Através da cultivação do fruto do Espírito com as suas qualidades. Na lição de hoje, lição de número 12, aqui da classe do Juvenis, neste primeiro trimestre, já quase finalizando ele, vamos trabalhar sobre esse tema, a temperança na vida cristã. Estamos abordando um texto escrito pelo pastor Jonas José de Oliveira, que trabalha sobre Feliz por Inteiro, que Deus preparou para mim. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve nesse canal, deixa o likezinho, pode me acompanhar também pelo Spotify, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora eu quero te convidar de forma especial para o nosso momento de leitura bíblica, onde nós vamos meditar nesta palavra em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 12, que vai cair no dia 24 de março, que trabalha sobre o tema Temperança na Vida Cristã. Estamos abordando um texto escrito pelo pastor Jonas José de Oliveira, Feliz por Inteiro, que Deus preparou para mim. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar pelas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. A primeira delas está em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Você pode estar lendo também a nossa leitura bíblica em classe, que hoje se localiza em dois endereços, em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 25, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 ao 27. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. E toda quarta-feira, aqui na classe dos juvenis, eu estou postando essas lições sempre às 18 horas, onde você pode ter acesso ao nosso material para o teu crescimento em Jesus. Então, toda quarta eu te espero por aqui, para a glória de Deus. Na lição de hoje, lição de número 12, penúltima lição desse trimestre. A nossa abordagem bíblica, então, para entender sobre o fruto do Espírito, que possui qualidades extraordinárias para o nosso crescimento em Jesus. E a passagem bíblica que nós vamos abordar como proposta do pastor Jonas José de Oliveira, o autor da lição, está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. É claro que você também precisa ter um olhar sobre as obras da carne. Especialmente na sociedade em que nós estamos vivendo, nós vamos perceber que o mundo propaga literalmente as obras da carne. O pecado, o sexo antes do casamento, essa ideia da profanação, prostituição, pornografia. Além do que, você vai perceber que há uma desconstrução de valores veemente no nosso tempo, uma desconstrução de respeito com o próximo e com aqueles que são mais velhos. Mas a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós compreendemos então que o Espírito Santo faz morada em nosso coração. Fazendo morada em nosso coração, nós aprendemos a partir daquele momento que agora nós passamos a cultivar o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito agora nos ajuda a nos aproximarmos de Jesus e ficarmos a cada dia mais parecidos com Ele. E é claro, você que está chegando por aqui, se pode, se inscreve no canal e também coloque aí de onde você está me assistindo. Eu quero saber de que cidade do Brasil, povoado, de onde você me acompanha assistindo essa aula. Que Deus abençoe você, muito obrigado pelo teu carinho, você que toda semana está aqui com a gente. O primeiro ponto vai trabalhar sobre a temperança, que é fruto. Ela é demonstrada como uma das qualidades do fruto do Espírito. Então, em primeiro lugar, como proposta do pastor Jonas José de Oliveira, nós vamos observar as qualidades do fruto do Espírito e essa qualidade que é a temperança. Observe, temperança não é um fruto à parte, mas é uma das qualidades do fruto do Espírito que nos ajuda agora, a partir dessa perspectiva, a termos uma vida guiada por Jesus. Eu quero te dar como dica também um versículo que se localiza agora no texto bíblico de Provérbios, capítulo 10, versículo 19, que demonstra então que quem controla seus lábios, a partir da perspectiva da temperança, é então prudente.
E o primeiro subtópico desta lição, do primeiro ponto, trata sobre a temperança, uma das características do fruto do Espírito. O pastor Jonas José de Oliveira, neste primeiro subtópico, destaca que o fruto do Espírito é especialmente a ação do Espírito Santo, então, em nós. Isso quer dizer que quando aceitamos a Jesus como Salvador, passamos a ser morada do Espírito Santo. Uma das ações que acontecem é exatamente o brotar do fruto do Espírito no nosso coração. Detalhe para você compreender a nossa teologia pentecostal. Nós entendemos que, a partir do momento em que aceitamos a Jesus, somos então morada do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele trabalha em nós, nos ajuda no processo da conversão. No processo da conversão acontece a justificação, a regeneração e a santificação. Todo esse processo é entrelaçado. Na santificação, nós vamos aprender que o fruto do Espírito agora nos ajuda a crescer e se aproximar de Jesus em qualidades de vida. Quando eu falo de qualidades de vida, estou falando de qualidades de vida em equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio físico também, que vai te ajudar de forma integral a obedecer a Cristo. Uma passagem que você precisa estar lendo está em Gálatas 5:22. Aqui você vai perceber todas as qualidades do fruto do Espírito e a partir dessas qualidades você aprende então a ser moldado por Jesus. Nós entendemos que quando aceitamos a Cristo estamos sobre o domínio de Cristo, do domínio do fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é o batismo com o Espírito Santo, tá? O batismo é capacitação de poder para uma obra missionária. Mas o fruto é uma ação do Espírito em nós. Você pode cultivar o fruto mesmo antes de ser batizado com o Espírito Santo, porque faz parte do processo da conversão em Cristo. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos aprender agora sobre o exemplo do atleta, citado então nas Escrituras. O pastor Jonas, o autor da lição, cita o exemplo da passagem bíblica agora, de 1 Coríntios capítulo 9, 25 ao 27, sobre o exemplo da disciplina do atleta, aquele que se prepara para uma corrida, para chegar em um objetivo. Aqui nós estamos trabalhando sobre o processo da salvação. No processo da salvação, como eu disse para você, você passa então por 3 etapas. Justificação, você é justificado em Cristo. Você também é regenerado em Jesus e é santificado pelo sangue de Jesus. É claro que a santificação também tem 3 processos. A santificação é exemplo que nós fomos santificados pelo sangue de Jesus na obra do Calvário para termos acesso a Deus. Nós temos então essa santificação progressiva que todos os dias nós buscamos cultivar esse fruto do Espírito. E aqui nós estamos na santificação progressiva, nos aproximando de Jesus, e nós vamos ter a santificação plena no futuro, em uma visão escatológica a partir do arrebatamento da igreja. Então, nessa construção teológica, você está percebendo agora que o exemplo aqui está em uma disciplina, em uma construção, em uma didática que nós estamos aprendendo, que todos os dias vamos cultivando essas qualidades como objetivo de vida para o nosso crescimento em Jesus, para vencermos na vida cristã. Pega isso e deixa Deus te usar. Em segundo lugar, avançando, já contribuindo com você, se você pode, envie essa aula para alguém, me ajude a compartilhar, se inscreve aqui no canal também. O segundo ponto vai tratar especialmente sobre outro argumento, o que a Bíblia fala sobre a temperança. Vamos entender isso como proposta do autor da lição. Neste segundo ponto, como abordagem do próprio autor da lição, nós vamos observar os princípios e valores que a Escritura apresenta sobre a temperança, que é uma qualidade do fruto do Espírito. Tem uma passagem bíblica que você pode ler em Provérbios 25, 28, que fala sobre o problema da falta de temperança e como nós precisamos também buscar isso para o nosso caminhar na nossa vida devocional em Jesus. O primeiro subtópico, então, vai tratar sobre os exemplos de falta de autocontrole. Como nós também precisamos ter um autocontrole hoje em dia para avançarmos em Cristo. O que é o autocontrole? O autocontrole é uma disfunção emocional
Você vai perceber pelas escrituras que existem exemplos de pessoas que perderam o controle, pessoas que se colocaram à disposição do pecado. A exemplo do próprio Davi, citado aqui em seu pecado com Betseba, que é um pecado apresentado nas escrituras em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 ao 27, onde Davi adultera, onde Davi ele pratica homicídio, onde Davi faz coisas bestiais, porque ele perdeu o controle da sua ação emocional em si. Atualmente, nós precisamos também pensar sobre isso, que essa geração é uma geração que não tem controle emocional. Pós-pandemia, nós percebemos que existe uma grande crescente de pessoas que perderam especialmente essa visão do controle emocional. O controle emocional também traz uma estabilidade para a sua vida. E a Bíblia fala que o Espírito Santo fornece a você a temperança, que é esse controle emocional. E esse controle emocional parte exatamente dessa questão de servirmos a Deus. Ou seja, eu sou dominado pelo Espírito e eu deixo ser controlado o meu coração a partir dos princípios da palavra. Realizo especialmente atividades por causa da glória de Deus. Você também pode fazer isso. Então, essa perspectiva do controle emocional é também importante para o nosso tempo. Como nós precisamos buscar isso também. Em segundo lugar, como segundo subtópico do segundo ponto, nós vamos aprender agora sobre o que a falta de temperança acaba produzindo. O pastor Jonas, o autor da lição, cita o apóstolo Paulo descrevendo sobre o perigo das paixões carnais. É isso que a falta de temperança acaba produzindo. Quando você fica descontrolado, você acaba, ao invés de gerar em você o fruto do Espírito com as suas qualidades, você está gerando em você o desequilíbrio, ou seja, as obras da carne, que a própria Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5. Você pode ler a partir do versículo 17, você vai perceber a citação de Paulo sobre as obras da carne. Nas obras da carne você vai ver inimizade, você vai ver porfias, você vai ver prostituição, algo que afeta a tua espiritualidade, algo que te leva para longe de Deus. E nessa perspectiva, a falta de controle emocional, a falta de controle espiritual, em uma perspectiva de santidade, desvaloriza a santificação. E a santificação é o processo que nós temos em Cristo, porque recebemos da parte de Deus para alcançar vidas para Jesus em nosso próprio testemunho. Como nós também precisamos ter essa perspectiva do controle emocional, temperança do Espírito habitando em nós. Em terceiro lugar, como terceiro ponto agora da lição, espero estar ajudando você. Se você pode, compartilhe os nossos vídeos na tua rede social, com professores da escola bíblica ou alunos também. Vamos agora para o terceiro ponto, que vai tratar sobre a temperança e os seus benefícios. No terceiro e último ponto da lição, nosso olhar agora passa pelos benefícios que a temperança, ou seja, a ação do Espírito, opera em nós pelo seu fruto. Tem uma passagem que você pode estar lendo, que está em 1 Coríntios 7:9, que fala sobre os benefícios da temperança na vida do jovem cristão. E o primeiro subtópico trata sobre o autocontrole no que penso e sinto, naquilo que realizo, em minhas emoções, nas minhas atividades diárias também. Colossenses 3:2. A Escritura faz questão de dizer que quando nós colocamos a nossa vida a partir da perspectiva da salvação, devemos pensar nas coisas do céu. E aqui você vai perceber, a partir da abordagem do apóstolo Paulo, que aquele que é cristão deve então agir pela ação do Espírito em nós. Nessa perspectiva, você também entende que nós somos chamados para transformar esse mundo pela nossa nova cosmovisão, nova mudança de vida, nova mudança de pensamento. Romanos 12, 1 e 2 vai confirmar isso, transformação de mente. Essa transformação de mente é cultivada em você pelo domínio da temperança, ou seja, essa qualidade do Espírito Santo que é influenciada pela palavra de Deus no seu coração. Daí a necessidade do jovem cristão abordar as escrituras na sua alma, no seu entendimento, nas suas atividades diárias. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos abordar no terceiro ponto sobre o autocontrole,
que nessa perspectiva nos ajuda a entender e cuidar daquilo que nós vemos e daquilo que nós falamos. Lucas capítulo 11, versículo 34. Está escrito que os olhos iluminam então o nosso corpo, nessa perspectiva daquilo que nós vemos. Aqui fala de uma perspectiva da abordagem espiritual. Nós também precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vemos, acessamos, curtimos, tá? É muito importante você observar isso também, porque existem certos tipos de acesso e certos tipos de curtida que não agradam a Deus. Existem determinadas páginas na internet, você já sabe disso, que são desagradáveis, que levam as pessoas à prática do pecado. Hoje existe um pecado conhecido especialmente e demonstrado pelo mundo, praticado pelo mundo, como a pornografia, que leva muitas pessoas a caírem na fé. E é muito importante nós entendermos que a luz que nós propagamos também precisa ser a luz que nós vemos e vivemos. E é por isso que você, como um jovem cristão, precisa ter o autocontrole de se dominar pela palavra, de ser guiado pela palavra. Tiago também orienta a tomar cuidado com a nossa fala, ou as nossas palavras, ou a nossa língua, no sentido, então, de entender que as nossas palavras podem ajudar as pessoas ou prejudicar as mesmas, ou até mesmo nós mesmos. E daí, então, o entendimento de ter o autocontrole e a temperança em nossos corações, nos ajudando a nos aproximar de Cristo. Finalizando a aula, terceiro e último subtópico trata sobre Jesus, o perfeito exemplo de temperança. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que Jesus foi tentado em tudo, mas não caiu, não pecou. Ele é o maior exemplo de temperança, domínio emocional e psicológico dentro das Escrituras. Nós vamos perceber que Jesus causa admiração a partir da sua vida, do seu exemplo pessoal, e nós também precisamos aprender a partir desses exemplos. Ele foi tentado, mas não pecou, porque foi guiado pelo Espírito Santo. Você, como jovem cristão, também precisa ser guiado e guiada pelo Espírito Santo também. Porque em todo tempo nós somos tentados ao fracasso, tentados ao pecado. E daí a necessidade de nos aproximarmos à pessoa de Jesus e nos apegarmos com o seu exemplo. E eu espero muito que essa palavra possa ter te edificado em Cristo. E concluindo a aula de hoje, nós entendemos que o pastor Jonas destaca para a gente que hoje nós estudamos um tema relevante sobre a temperança na vida cristã. A temperança, ela nos ajuda nesse mundo frenético que anda pelo pecado, agora a caminhar os passos de Jesus, a dar um exemplo como jovens e pessoas cristãs. E como nós também precisamos aprender sobre esses exemplos e caminharmos em Cristo em todo o tempo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida e te edificou, ô gente boa, por gentileza, deixa teu comentário aqui. Coloca aí de onde você está me assistindo, me acompanhe. Você pode me seguir pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. É só você procurar @JandersonNascimento. Nos acompanhe para a glória de Deus. Nos ajude a alcançar mais vidas em nome do Senhor Jesus. E toda quarta-feira eu estou por aqui postando as lições da classe dos juvenis. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que Deus te dê sabedoria na palavra nesse momento de oração. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No nosso momento de oração, se você está afastado de Cristo e deseja retornar para Jesus, comente aqui, eu quero aceitar a Jesus. Nós vamos orar por você que vai ministrar essa aula. Orar para que Deus te dê sabedoria, capacidade, estratégia na hora da ministração. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu filho e filha que vai ministrar essa aula. Capacita na verdade, capacita na palavra, dê sabedoria e entendimento na hora da ministração e usa o Senhor na tua mão. Oro por essas vidas que se rendem a ti e te agradeço, ó Pai, em tudo, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, gente boa, eu estou aqui com 2 textos para te indicar. Primeiro,
é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado pela editora CPAD. Você vai achar no site da CPAD, onde você encontra uma abordagem muito legal sobre a obra da salvação, justificação, regeneração e santificação e entendimento do fruto do Espírito. Vale a pena você ter esse material. Indico esse texto da editora CPAD também, Equilíbrio Emocional, da doutora Elane Cruz. Um material excelente que traz uma abordagem aí sobre as qualidades do fruto do Espírito para o nosso crescimento diário como pessoas cristãs. Quero trazer também para você, de forma muito especial, na próxima aula, lição 13, onde nós vamos finalizar o trimestre, onde nós vamos abordar com você na próxima quarta-feira sobre o tema Ser um cristão fiel é o grande desafio e que você em Cristo possa ser também. Já estamos nos preparando para o segundo trimestre, já tem lição comentada aqui com você, é só você nos acompanhar em Jesus. Um beijo no teu coração, até a próxima quarta, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.